Olá, tudo bem? Nós estamos reunidos hoje aqui pela página Vila Nova Cachoeirinha ZN e trouxemos um convidado especial. Hoje o nosso foco é ter uma conversa sobre a história política e a história propriamente dita da Vila Nova Cachoeirinha. Para isso a gente convidou o Paulo Caim, que é morador já há muitos anos do nosso bairro, foi subprefeito da nossa região. E para nos ajudar nessa conversa, como vocês sabem, o Instagram Vila Nova Cachoeirinha é muito democrático. Nós convidamos novamente o professor Tom, que é do movimento Mova São Paulo, que é bastante atuante na nossa região. E hoje com a gente também o professor Snick, como vocês sabem, também já participou aqui de entrevista. Os dois, tanto o professor Tom quanto o professor Snick, são candidatos à eleição do Conselho Participativo Municipal da próxima gestão, 2023-24. Lembrando, nós estamos gravando aqui no estúdio EP76, essa super estrutura que a gente tem na nossa região, que está disponível aqui para vocês, para que vocês possam vir fazer as suas fotos, os seus vídeos, o seu podcast, a sua conversa, se você tiver interesse. Então, se você não segue, já aproveita e segue aí a página, é @estudioep76. É o nosso apoiador aqui no nosso projeto de conversa sobre a Vila Nova Cachoeirinha. E eu começo essa conversa pedindo para você, Paulo, primeiro te agradecendo pela sua gentileza, pela sua simpatia em nos atender, em conversar com a gente pelo Instagram, pela disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente e abrir para que você possa se apresentar para a nossa audiência, para os nossos seguidores. Para quem não te conhece ainda, quem é o Paulo Caim? Bom, primeiro eu que estou muito contente pelo convite do Coletivo Cachoeirinha para falar um pouco da Cachoeirinha, né? Então, Rogério, quando você me fez o convite, eu fiquei realmente contente, porque eu sempre me identifiquei que a comunidade precisa estar presente nas atividades da comunidade política e social. E falar para a comunidade, esse canal, inclusive nesse estúdio tão bem organizado, falar com o Coletivo Cachoeirinha é importante. Então, eu estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco sobre a nossa querida Cachoeirinha. Eu só queria dar um detalhe. Eu nasci na Cachoeirinha. E como estou falando para Cachoeirinha, eu nasci na Vila Rica. Tá certo? Então, quem me identifica lá, perto da Fernando Ferrari, ali tem um CDC e tal. Então, eu sou cidadão da Cachoeirinha. Que bom. A gente fica muito feliz em saber e em te receber aqui. É um prazer, de verdade. Para nós é uma honra ter a oportunidade da gente conversar e deixar esse registro histórico aqui para os nossos seguidores, na nossa página. Hoje em dia no digital as coisas perduram mais, né? Então que as pessoas possam ver essa entrevista e aprender um pouquinho com essa história. E eu começo te fazendo uma pergunta, né? Que é muito interessante. A gente vai abordar diversos temas nessa nossa conversa, claro. Mas o primeiro é o seguinte: como é que o Paulo virou subprefeito? Bom, é uma história longa, né? São 40 anos de ação política. Então, antes de ser subprefeito, foram uma trajetória. Eu sou militante político, eu militei pela esquerda política, eu trabalhei com a Tribuna Operária. Acho que vocês, nem os jovens, não sabem o que é isso, né? Mas, enfim. Então, eu vou encurtar o tempo, senão uma hora só é pouco, né? Mas, então, para chegar em subprefeito, é uma sequência de ações, né? Então, eu fui assessor lá atrás com o prefeito Mário Covas, Depois vem subindo, né? Então, mas sempre do mesmo lado, que é o lado da comunidade, sempre que o lado de quem precisa mais, tá certo? Então a política ela é meio de transformação. Então eu interrompo para dizer os 40 anos, mas vou ficar. Ser subprefeito também foi uma convocação de alguém que conhece a comunidade. Eu sempre defendi que a comunidade tem que ter o seu representante local, que, na verdade, legalmente é o voto distrital. E o subprefeito, eu também defendia, Tom, que o subprefeito tem que ser da comunidade. E nesses últimos 4 anos, eu tenho orgulho de dizer, eu sou o único que foi convocado e que mora na comunidade. É verdade. Sabe por quê? Isso é importante. Se vocês me perguntarem uma vila, um beco, uma escadaria, uma avenida,
Eu conheço, eu sei onde está. Então a gente conhece o problema e sabe como atender com mais rapidez. Eu fiquei 1 ano como subprefeito, foi muito pouco. Mas eu dizia muito a minha função lá com meus colegas que trabalhavam, que eu tinha pressa para fazer as coisas. Mas não é pressa de fazer correndo, é pressa de fazer mais. Tá certo? Então, foi 1 ano assim, eu trabalhei todos os dias do ano. Tá? Então, eu quero dizer, para chegar a ser subprefeito, que foi o objetivo, a sua pergunta direta, é uma ação política. Eu era militante, eu vim do MDB, passei pelo do MDB, PMDB e PSDB. Então, quando eu agora, no governo do PSDB, ganhei a eleição, com o prefeito que saiu, e o Bruno Covas, quem me convidou foi o subprefeito Bruno Covas. E a minha relação com a família Covas ela veio lá do avô. Aí o Bruno, entre as conjunturas políticas, me fez esse convite e eu assumi no primeiro dia de mandato. Né? E fiquei esse ano, que foi 2017. Mas a convocação foi que, pela relação política e pela capacidade de ação de governo. Né? Eu me senti tranquilo com isso e para mim foi uma grande satisfação. É um orgulho que eu carrego e falando para vocês e vocês que estão me ouvindo, é importante que o cidadão faça as coisas na sua comunidade. Eu ainda hoje, só 1 ano de subprefeito, eu sou reconhecido no mercado, na feira. E as pessoas falam, pô, você estava trabalhando bastante, por que saiu? Aí é uma outra história. Segura aí que a gente vai chegar lá. Mas eu já dei a deixa que é outra história. A gente só queria chegar como que você entrou, porque aí vai nortear a nossa conversa. Mas é importante, antes do professor fazer a pergunta dele, que esse é um ponto que a nossa página, né? Eu não vou nem falar pelo coletivo, porque o coletivo... Cada um a gente respeita muito o posicionamento político interno de cada um, mas a página Vila Nova Cachoeirinha defende, e é uma coisa que eu particularmente defendo muito no Conselho Participativo, nas conversas que a gente tem, que o subprefeito seja da nossa região. Claro. E é triste saber que hoje a gente tem um subprefeito, e não estou aqui avaliando se ele está trabalhando ou não, que a gente tem um subprefeito que vem da região da Zona Leste para cuidar da nossa região. Mas... aí são pontos de vista. Professor, fica à vontade. Paulo, 40 anos de Vila Nova Cachoeirinha. Como o senhor mesmo disse, conhece muito a região. O senhor deve lembrar de quando a subprefeitura esteve em mais de um endereço, né? Sim, e hoje ela não está em Vila Nova Cachoeirinha, ela está na Ordem Progresso. Gostaria que você trouxesse um pouquinho desse perfil, pelas suas lembranças, pela sua convivência com o bairro, né? E quais as grandes dificuldades, né? Aí são 2 perguntas. A primeira, então, como é que é a trajetória dos espaços da subprefeitura, desde a administração regional, subprefeitura, prefeitura regional, volta a ser subprefeitura, né? Certo. Como é que se dá essas questões do espaço físico dessa subprefeitura e da sua constituição? Pois é, eu em 2017 assumo o cargo de subprefeito, na verdade é prefeito regional, tem outro nome para isso, outra nome. Aliás, eu fui o único prefeito regional, hein? Mas, enfim, uma das coisas que eu falando com o vice-prefeito e com o próprio prefeito e o secretário das administrações regionais, que a subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha, ela também engloba o bairro do Limão, era uma outra demanda que tinha que incluir, são 3 distritos. Além disso, a dificuldade física, porque há um equívoco enorme nisso, né? Todos nós que moramos aqui sabemos. A subprefeitura da Casa Verde está quase quase nas Perdizes, porque se atravessar o viaduto já é Barra Funda, Perdizes. Longe da comunidade, Longe da né? comunidade. Está no extremo, na saída, a 50 metros do outro distrito, já atravessando a ponte. E a subprefeitura da freguesia está no território da Casa Verde, da Cachoeirinha. Quer dizer, o que eu fiz? Uma das coisas iniciais, eu fui ao secretário e explicando para ele, secretário, não é a hora da gente mudar e voltar e sair, e fazer a subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha, ficar na Cachoeirinha, no prédio que é da Cachoeirinha. No coração da Cachoeirinha, que é no Largo do Japonês? E tem um prédio na Rua da Balsa, da freguesia do Ó, que é da Secretaria de Educação, que podia abrigar a subprefeitura da freguesia do Ó, Brasilândia. Então eu dei a sugestão, mas
Aí, entre a sugestão, a força política. Eu não percebi, a questão administrativa era um pouco mais ampla, porque tinha que ver aí outras coisas da administração, interesses, aliás, eu não vi tanto interesse, eu fiquei um pouco só com a vontade de fazer. Porque é uma questão até lógica. Subprefeitura da Casa Verde, lá na Ponte do Limão, quase já Perdizes. E a subprefeitura da freguesia dentro do território. Era só. E outra coisa, depois eu achei uma outra opção que eu também levei na minha época, que o prédio daqui da subprefeitura da freguesia, onde está a subfreguesia, poderia dividir, são 2 andares. Eu podia ficar as 2 no mesmo local. Eu estava tentando trazer a subprefeitura para Cachoeirinha, porque é onde está a maior população que mais precisa do atendimento do poder público. Então, Rogério, eu falava também uma outra coisa. A Cachoeirinha precisa de mais atenção, mais o olhar do poder público. E o subprefeito, na verdade, ele é o prefeito na ponta. A subprefeitura faz tudo. A gente cuidava, ajudava a educação, ajudava a saúde, segurança. Quer dizer, eu assumi isso, eu ia para a linha de frente, porque deu problema na educação, ou no CDC, na área de esporte, não pode cortar uma árvore dentro do CDC porque era da área do esporte. Eu não interpretava assim, eu aprendi com o Mário Covas, tem que fazer, não fazer errado, mas fazer o que mais interessa à comunidade. Eu tenho um testemunho aqui que sabe o que aconteceu. Nós fomos lá e podamos as árvores do CDC, porque precisava. E não podia esperar, porque podia cair, que fazer um estrago lá no CDC. Eu quero dizer que a subprefeitura tem que estar também fisicamente na comunidade. E isso eu acho que vai acontecer logo. Eu ainda vou voltar a falar sobre isso. A subprefeitura tem que estar, da Casa Verde tem que estar no espaço físico da Casa Verde. Tá certo? E concluo, para não me estender, e eu estou percebendo que eu já estou me estendendo, porque eu estou muito animado em falar da Cachoeirinha, é o seguinte, pela minha ação ser mais dirigida ao extremo da Cachoeirinha, Jardim Peri, Damasceno, aquela parte o fundo da Cachoeirinha, o pessoal da Casa Verde me olhava um pouco meio assim de lado, porque eles falavam, esse prefeito não é da Casa Verde. Eu tinha, viu, Rogério, eu tive crítica da elite da Casa Verde. Eu vou falar com clareza aí, falo com o coração. A elite da Casa Verde falava, não, esse subprefeito não é nosso. Quando eu ia no Conselho da Casa Verde, eu apanhava muito. Porque eles não interpretavam, e eu dava uma resposta que eu vou dizer para vocês com clareza. E também uma lição que eu aprendi com o Mário Covas. Fazer mais para quem mais precisa. Essa é a função do homem público. Então, eu quando eu via lá na ponta do Peri, Jardim Antártica, né, aquelas dificuldades que tem por lá, eu gastava 70% do meu tempo aí e 30% eu dividia um pouco mais com a Casa Verde e pouco menos com a Casa Verde, um pouco mais com o bairro do Limão, lá no fundo do Limão também, que é uma outra área carente. Então, a Casa Verde Distrito, ele já está organizado politicamente e também na sua estrutura. Então, esse olhar, eu tenho orgulho de dizer, eu fui subprefeito da Cachoeirinha. Legal. Bacana. Como subprefeito, já agora eu falo da Casa Verde Cachoeirinha, eu queria entender como que foi, eu ia falar magia, né? Como foi lidar com o orçamento um dos mais baixos do município? E você teve que fazer milagre. Como que foi esse milagre? Eu não consegui fazer o milagre. Na verdade, eu não consegui. Porque nós éramos o penúltimo orçamento no ano e muito ruim, péssimo orçamento. A subprefeitura não estava estruturada. Eu acho que até o PSDB, o governo PSDB, eu também faço a meia-culpa, nós pegamos uma subprefeitura detonada, com dificuldade financeira e funcional. Tá certo? A gente não estava faltando funcionário e faltava o orçamento. Então a gente tinha que fazer mágica, que você falou, mágica. Então eu para fazer um serviço de poda ou um serviço de limpeza nos piscinões, eu tinha que pedir a equipe de Santana para nos emprestar. Aí eu pedia para Santana emprestar o equipamento para ajudar a Casa Verde. Aí eu pedia para lá para emprestar outros equipamentos para fazer a manutenção. Então eu vivia, todo dia era um caos.
porque a gente trabalhava com um orçamento diminuto, sem equipes estruturadas e com essa boa vontade dos meus colegas que eram subprefeitos daqui da região no entorno. Então, pegamos o orçamento, era o penúltimo, só ganhamos de perus. O pior orçamento em 2017 era de perus. O subsequente era Casa Verde. Era 29, 30 milhões. E outra coisa, e tudo demarcado, o orçamento pré-fixado. Você não tinha margem de trabalho. Então, eu quero dizer para vocês que a gente conseguiu fazer uma boa gestão com uma grande dificuldade orçamentária. Mas isso vai um pouco também da força dos funcionários. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o lado, o potencial humano. Eu tenho uma gratidão com os funcionários que trabalharam comigo na época, que entenderam que era importante a gente se desdobrar. Então, hoje, quando eu encontro eles, como fui numa sessão solene da Cachoeirinha, agora recentemente, encontrei lá um grupo de funcionários, todos falaram, poxa, como a gente trabalhava bastante, você judiava da gente, trabalhávamos muito. Mas não é que trabalhava muito, trabalhava porque precisavam fazer. Então, a gente teve essa vontade. Agora, o orçamento, a questão principal, e também a minha saída, se deu, que vai ser mais à frente, nós vamos falar sobre isso, se deu justamente discutindo o orçamento. Porque eu fui depois eu ia falando por quê. Mas essa já ia ser a minha próxima pergunta, que é quais foram os maiores desafios, mas mais do que os desafios, quais foram as principais amarras que o senhor teve para poder fazer com que a subprefeitura desenvolvesse o trabalho dela, ou tentasse pelo menos. Quais foram essas amarras? Foram políticas? O senhor já falou aí que teve a questão da amarra financeira, mas quais foram os desafios e as amarras na gestão do Paulo Caim? Olha, eu não tive nenhum problema político. Eu tinha apoio do secretário, tinha apoio do prefeito. Ninguém fez, vereador também, não, nenhum deles fizeram. Todos eram bem atendidos, e atendidos até para dizer não. Eu dava muito não, mas também dava o não explicando por que era não, tá certo? Então eu não tive nenhum atrito com o vereador, nenhum vereador da região ou de fora, todos eram atendidos da forma democrática, republicana. O pedido é justo? Atendemos. O pedido é possível? Faremos. Tem orçamento? Faz. Não tem, não faz. Não pode fazer. Tem que ter comprometimento da responsabilidade fiscal. Mas, enfim, então eu não tive nenhum problema político com o prefeito, nem com o secretário. O problema que se deu da minha saída foi estritamente numa discussão mal interpretada pela informação que chegou ao prefeito, quando eu estava reivindicando numa comissão da Câmara Municipal de Orçamento, eu estava reivindicando à presidência da Comissão de Finanças o melhor atendimento do orçamento para o ano seguinte, que era 2018. Então, eu não estava criticando a prefeitura. Ao contrário, eu estava lá como guerreiro pedindo orçamento para a prefeitura da Casa Verde, que aí já não era a penúltima, ia passar para ser a última. Quer dizer, como foi, né? Como foi? O ano passado, o nosso orçamento foi... No ano passado e no ano retrasado, era penúltimo, e o ano passado foi o último. Continua a mesma situação. Então, naquele dia, eu não podia... Eu estava de frente com a comunidade da Cachoeirinha, de frente, literalmente, naquele auditório da subprefeitura aqui da freguesia. Você fala como nós estamos falando assim, de frente. Com a minha característica, eu não ia dizer diferente. Precisamos, e falando firme, precisamos de orçamento, sim. E essa é a função do líder político, administrativo. Então, eu não estava... Aí, essa minha fala foi tirada do contexto, como a imprensa, né, às vezes tira fora do contexto, e levaram para o prefeito que eu estava contra a ação da prefeitura. Quando não é o contrário, eu estava fazendo a favor. Aí, enfim... Aí eu vou falar, o prefeito era o João Dória. Quer dizer, o João Dória, vocês conhecem, eles conhecem quem é, e eu já conhecia antes, né? Então eu sabia com quem estava falando. Ele me demitiu por telefone. Quer dizer, eu falei, ô prefeito, o senhor me dá limite, dá tempo para que eu possa explicar? Não me deu. Eu falei, então tudo bem, então o senhor não vai me demitir. Eu peço demissão. Eu falei, por favor, coloque lá a pedido. Porque não tem cabimento. O senhor vai demitir sem me ouvir? Foi assim que aconteceu. Quer dizer,
Aí eu só quero resgatar a história, que é importante para nós e para a Cachoeirinha, que eu estava defendendo a nossa comunidade. Mas defendendo para quê? Para botar um orçamento para trabalhar. Então, eu tô, me desculpe se eu estiver tão empolgado, mas é que aquele momento foi fatídico ali. Ou eu tomo posição ou eu ficava de carneiro. Mas, Paulo, Então, eu uma tomei questão. posição. Você disse que uma coisa muito importante, que você estava de frente com a comunidade, você precisava fazer sua reivindicação. Será que não é por isso que não querem trazer a prefeitura para o coração da Cachoeirinha, a subprefeitura? Será que é por isso que é interessante deixar a subprefeitura tão longe da comunidade? Deixar a comunidade longe do poder público? Porque é o que acontece hoje. Se a gente pega como foi falado aqui, a nossa subprefeitura está praticamente em Perdizes, longe de quem realmente precisa dela, que onde ela deveria estar é ali, no coração do Largo Japonês, né? Onde está hoje o prédio da subprefeitura da Freguesia e da Brasilândia. Certo. Será que é por isso, Paulo, que não tem interesse de trazer para cá, para se manter longe da população? Não acredito que seja isso. Eu depois de algum tempo, eu fui tentar entender qual é o motivo que tem essa disparidade de trazer a subprefeitura para o local que deveria ser. Falta de representação política. A Cachoeirinha não tem um vereador eleito pela comunidade. Há muito tempo não tem. Né? Então, falta para a Cachoeirinha a representação política. E enquanto não tiver um vereador distrital ou que dá identidade de distrito com a comunidade, a gente não fica sem representar. O que está faltando é essa. Eu acho que o motivo da não vinda para Casa Verde, da Casa Verde para o distrito Cachoeirinha, que é o local adequado, é por isso, falta de representação política. Uma canetada de um vereador resolve? Não diria canetada, viu? Não é, Rogério, não é canetada, é poder político de discernimento. Tá certo? Se eu tivesse força política como vereador, essa reivindicação é necessária. Não é canetada. Isso é fazer o correto. E política é para isso. O vereador tem poder político. O vereador, o que é? É o representante da comunidade. Nesse sentido, considerando todos esses entraves que existiam, né, e que existem até hoje aqui no território da Cachoeirinha, como que era a relação também com os contratos dentro da subprefeitura? Porque a subprefeitura administra diversos contratos. Esse mesmo contrato, por exemplo, tanto de limpeza quanto de poda de mato, que tem em alguns momentos ou não, tinha que ser dividido por todo o território da subprefeitura, seja Casa Verde, Limão e Cachoeirinha. Considerando que Cachoeirinha ainda abarca Peri, Antártica e outras regiões, que é a parte mais populosa, como é que era essa destinação para atender tal necessidade que existia e a cobrança dos demais territórios? O orçamento é discutido no ano anterior, tá certo? Então, tem as comissões para discutir orçamento de todas as subprefeituras, tem a participação popular e a Secretaria da Finanças, os técnicos da Finanças é que fazem esse desdobramento por contas, né? O que mais pega, o que mais precisa. Eu particularmente não vou te responder completo essa sua pergunta, porque quando eu entrei em 2017, o orçamento já estava feito em 2016. Então eu não participei, quando eu cheguei lá em novembro, eu não participei da discussão do orçamentária. E foi aí que eu estava discutindo, sim, quando eu estava pedindo a inversão aumento de valor. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a discussão é feita também com ação política. A discussão da comunidade, quando o orçamento, e vocês que são candidatos ao Conselho Participativo vão ter muito envolvimento nisso. Importantíssima função, que é o órgão que vai observar e vai levar para as comissões de finanças os interesses da comunidade. O conselheiro participativo é estratégico para isso. Agora, eu como subprefeito não tive a oportunidade de discutir o orçamento do ano seguinte, porque foi justamente essa discussão que me fez sair. E aí, só nessa linha, completando, você falou de conselho participativo, como era a sua relação com o conselho participativo de então? Boa. Democrático, ativo, participava das reuniões. Eu participava das reuniões, quase todas, com exceção, se tiver exceção, foi por motivo maior ou outra função que me chamou. Mas eu sempre estive ao lado do Conselho Participativo.
tá certo? Então, eu defendo o Conselho Participativo, que é a forma da comunidade se representar. Então, a minha função lá era de prestigiar o Conselho. Mesmo discordando de algumas coisas de ação política, porque a divergência é natural. Eu lembro de você lá, por exemplo. Tá bom. Junto com a Cristina. A minha pergunta vai voltar um pouco a esse curto período de tempo que você passou na subprefeitura, que para mim foi muito curto. Foi curto. Diante da demanda que você tinha e estava trabalhando. Não foi uma falta de bom senso política, uma falta de leitura política do Dória, uma ação como essa diante de um povo que Cachoeirinha era tradição, as enchentes era tradição, assim, sim, o poder público largar a nossa região. E veio um prefeito, dá vontade de falar outras expressões, né? Mas chegou agora, sentou na janelinha por voto popular, né? Então estava lá credenciado para estar lá, mas ele veio com essa visão corporativa e empresarial pouco política, que por sinal foi um grande motivo para ele cair agora, né, como candidato à presidência. Sim. E porque não soube lidar com diálogo, sempre teve o costume de passar por cima, né, na visão corporativa, predatória. Então a minha pergunta para você, não foi falta de bom senso dele, esse diálogo aí para permanecer você na subprefeitura? Porque era um problema da região, sim, e você é da região, então ele poderia ter... Se ele pensasse e refletisse 5 minutinhos, ele perceberia que era uma reivindicação de um morador pela região, que ele era o subprefeito. Sim. E acho que para a resposta ficar completa, Paulo, nós estamos abrindo aqui o espaço, seria importante que você contextualizasse, né? Porque quem está assistindo a gente talvez não saiba de toda a história da sua saída. E já que a gente já entrou com os dois pés nessa situação, seria legal você contextualizar que teve questões de enchente, você estava lá discutindo sobre isso. Mas já vamos aproveitar e vamos agora. Claro. Mas contextualiza, porque nem todo mundo conhece essa história. Até para que você tenha espaço para colocar a sua versão. Claro. Apesar da gente ter lido as matérias que saíram à época, tem algumas aqui. Mas escrito por outros, né? Agora a fala é dele mesmo. Mas a gente queria ouvir você e... Para quem está acompanhando, para não ficar perdido, contextualiza o que aconteceu. Eu não vou dizer que o prefeito Dória estava equivocado, que com certeza estava, né? Mas ele estava mal informado. Quando ele não deixou, quando ele mandou o secretário, não foi nem ele que ligou, mandou o secretário ligar. Eu falei, secretário, o senhor me dá a oportunidade de eu explicar o que eu disse, porque tem um contexto do que eu falei. Não, o prefeito achou melhor que seja demitido. Foi assim, a minha demissão foi assim, foi uma frase mais ou menos assim. Falei, então, aí já disse que eu pedi então que eu me demita, eu mesmo peço a demissão. Mas eu quero lembrar a vocês e aos moradores aqui, da Cachoeirinha, os que nos vê ou assiste, que a demissão também se deu, mas tem um outro lado, porque a discussão da verba na época era para discutir verbas para o combate às enchentes. Sim. E eu quero dizer a você, e acho que para lembrar e para fazer o contexto da história, o vice-prefeito Bruno Covas, ele nos recebia mensalmente a uma reunião de todos, e ele criou o melhor subprefeito do mês. Bom, tá bom. Aí o que acontece? O primeiro mês foi o meu colega lá de Guaianazes. Muito bem. No segundo mês, já em fevereiro e março, pegamos umas enchentes aqui no Jardim Peri, fantástica, terrível. Eu fiquei o tempo todo, 24 horas, junto com a comunidade. Literalmente junto. E às vezes eu nem podia fazer muita coisa, eu estava dando a solidariedade, a presença. Aí chamava a Polícia Militar, a GCM, a parte da saúde. Eu trabalhei uma semana praticamente dentro da comunidade, junto, e vendo o que a gente podia fazer naquelas emergências, e num lado criativo, tira daqui, puxa lá, ajuda. Bom, alguém viu isso, a comunidade viu isso, e alguém lá do gabinete do prefeito viu isso também. No segundo mês, o Paulo Caense, o prefeito da Casa Verde, foi agraciado como o melhor prefeito do mês de março. Recebi em abril. Março foi a época das enchentes. Pois bem, então eu veja a incoerência do prefeito da época, João Dória, quando eu recebo o troféu, que é um troféuzinho bonito, que orgulho disso,
que eu fui o melhor subprefeito do mês, e fui surpreendido, que eu não esperava isso, mas aí eu perguntei para o vice-prefeito, por quê? Qual o motivo? O que eu fiz? Foi a sua ação no combate às enchentes lá no Jardim Peri. Então, gente, isso é importante para a pessoa, o lado ego. Esse é o pagamento do gestor público. Pois bem, então, para concluir a pergunta, no sentido por que foi demitido? Quer dizer, é uma incongruência. Você é reconhecido como o melhor subprefeito que combate as enchentes, e depois o prefeito, 8 meses depois, fala, não, você vai estar sendo demitido porque você estava discutindo o orçamento no momento errado. Falei, não estava. Eu estava discutindo um orçamento para combate às enchentes. Inclusive o piscinão da Penha Brasil, que estava assoreado. Enfim, eu tive 2 pesos na decisão do prefeito. O prefeito, aí o Tom, o João Dória, não quero falar depois, falar mal, falar bem. O João Dória, o povo já decidiu, já escolheu, já definiu quem é. Tá certo? Então ele que vai continuar ao lado comercial da vida dele, politicamente não tem nenhuma relação com a população de São Paulo. Mas eu digo que eu continuo dizendo, e para quem está me ouvindo, eu estava certo. Certo. Então tá bom, eu acho que é isso. Agora, e feliz por ter sido reconhecido de um jeito, e até essa exoneração depois, no final, para mim foi um troféu, que eu estava reconhecido que eu estava certo. Isso é um ponto íntimo da pessoa, né? Quando você trabalha e se reconhece. Mas, Paulo, você falou o seguinte, eu estava lá, eu trabalhei, eu estava correndo com a comunidade viu, o prefeito na época viu, o vice-prefeito Bruno Covas viu, o secretário viu, a comunidade, acho que o que mais marca na sua fala é a comunidade viu. Mas se a comunidade viu, na sequência você veio candidato. Por que você não se elegeu? Se a comunidade viu o que você estava fazendo. Pois é. A política tem essas surpresas, né? Eu não ia ser candidato, eu já estava com essa decisão de não sair candidato, mas aí várias pessoas falaram, não, você fez um trabalho bom, eu acho que a comunidade vai te dar essa resposta. Eu acreditei, eu esperava. Como qualquer cidadão político, eu esperava. Então, eu me surpreendi com o resultado negativo da minha votação. Quantos votos você teve, Paulo? Eu arredondo para 4 mil, foi 3 mil, eu até quero esquecer, a votação muito fraca. 3.600, 3.800 votos. Eu já tive mais em eleições anteriores, mas não vem ao caso. É só que eu acreditava que o meu trabalho ia ser reconhecido. Eu não sei, talvez eu tenha que fazer a minha culpa, talvez eu não tenha sido claro nas minhas mensagens, talvez eu não tenha usado todo o canal de comunicação que precisa para a política. Não tinha recurso suficiente, é verdade, a eleição é muito cara. Hoje, a eleição ela é materializada, tá certo? Não basta só as boas propostas, não basta só o bom trabalho, precisa ter muito mais que isso. A eleição é um complexo, eu ficaria aqui 1 hora para explicar como é que é isso. Eu vou dizer para vocês, ser candidato é uma sala de tortura. Porque quando você é candidato sem rabo preso, como você falou no início da nossa conversa, quer dizer, quando você tem compromisso com a comunidade. Então, eu estou orgulhoso disso. Eu não fui eleito, a população estava certa. Então, só que são várias respostas por que não foi eleito. Mas eu acho que a principal é finanças e não está se comprometido com nenhum grupo que não seja o grupo da comunidade no sentido amplo da palavra. Quer dizer, não se envolver com a corrupção, com o mercantilismo, com o jogo de interesse. Eu acho que eu já passei, como disse no início da nossa entrevista, são 40 anos de ação política. E eu tenho orgulho de todo esse tempo. Mão limpa. Quando fala mão limpa, não é um símbolo, é uma realidade. Política tem que ter mão limpa, sim. E todo cidadão tem que ser isso. Então, Nesse sentido, você comentou a sua relação com os vereadores, que você atendia os vereadores e muitas vezes até falava não a esses vereadores, né? Mas explicava o motivo. Nessa linha, quando tem a sua queda da subprefeitura, né, então ainda prefeitura regional, né, não houve nenhum movimento de vereadores em relação a isso?
E aí eu emendo. Como é que era a estrutura de fato administrativa dessa subprefeitura? Você falou que tinha diversos problemas nela, mas como é que você estruturou administrativamente a subprefeitura com falta de tantos servidores? Difícil essa resposta. Bom, primeiro que eu também, ao ser demitido, eu tive alguns apoios de solidariedade de políticos, vereadores, amigos, mas um apoio mais compreensivo lá do humano, mas o apoio político eu não tive. E também acho que já é porque é uma decisão, e pelo estilo do prefeito Dória, era um rolo compressor, ele então... E outra coisa, e também eu não era subprefeito de nenhum vereador. Essa é outra qualidade, diferente da maioria. Eu não estava com um vereador. Eu estava lá pelo mérito do Paulo, que chegou por indicação do prefeito, do vice-prefeito, pela minha história política. Eu tinha autonomia, isso era importante. O meu gabinete foi nomeado com a minha indicação, tá certo? Então, eram pessoas da minha confiança. O prefeito me deu, o vice-prefeito me deu essa condição, que eu pudesse nomear as pessoas que estivessem no gabinete, que eu tivesse controle, que fossem solidários ao projeto. Tá certo? Mas na verdade, a exoneração se deu porque eu não tinha nenhum padrinho. E eu fico orgulhoso de não ter. E não tinha. Mas então era uma pergunta que eu tinha mais para frente, mas os assuntos vão se complementando, né? A minha pergunta é objetiva e direta. As subprefeituras são loteamentos de vereadores? Não é subprefeitura, o governo. Mas a minha pergunta é das subprefeituras. Sim, as subprefeituras são loteadas e são dadas aos vereadores? São eles que decidem? Eu não coloco a palavra loteada porque a força política são composições políticas, tá certo? Então precisa realmente ter essa participação política, senão a máquina não anda. Quer dizer, a administração é política. Então, não é a subprefeitura. O governo, ele é governo de coalizão, governo de equipe. Sim, mas a minha pergunta é específica. As subprefeituras são? São todas. E hoje quem é o vereador que está à frente da subprefeitura de Casa Verde Cachoeirinha, do seu ponto de vista político? Hoje, quem tem uma interferência que nomeou o subprefeito, que indicou a nomeação do subprefeito, e do subprefeito, que é o que representa... estrategicamente a subprefeitura, é o vereador Paulo Frange. Tá certo? E eu já de antemão respondo em seguida. A gestão atual da subprefeitura da Casa Verde está indo bem. Dentro do quadro que tem o melhor orçamento, que não é só o orçamento tributário da subprefeitura, é com as emendas parlamentares, e aí o vereador Paulo Frange tem aplicado o grande número de emendas e melhorias para a comunidade, especificamente para Cachoeirinha. Nesse sentido, então a subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha, ela é porteira fechada ao Paulo Frange ou tem outros vereadores também envolvidos? Eu não sei te responder isso. Eu não sei. Porque existe, né? Subprefeituras que é porteira fechada e outros que têm composição com mais de 5, 10 vereadores. Ser que tenha, pode ser que seja. Eu não tenho essa informação com segurança, tá certo? Eu não vou... mas sei que o Paulo Frange tem uma interferência direta na subprefeitura. E por quê? E também, que é o que era o que eu precisava quando fui subprefeito, que eu tive algumas emendas pequenas, porque eu ia na porta de gabinete em gabinete, batendo palma, pedindo para o vereador, olha para Casa Verde, para Cachoeirinha, pegue uma emenda sua lá, temos que fazer uma UBS lá no Jardim Antártica, vamos fazer, o senhor coloca lá a sua disposição política, eu abro espaço, não cria nenhum impedimento. Fazia isso com quase todos os vereadores. Nós tivemos, na minha gestão, talvez até porque era o início de governo, eu tive poucas emendas de vereadores. Tá certo? Agora, mas para ser muito objetivo, hoje o vereador Paulo Frange tem aplicado inúmeras emendas. Inclusive, eu posso dar uma informação que eu procurei o vereador Paulo Frange, agora recentemente, e eu sempre comparo a Avenida Inajá de Souza com a Brasleme. Só que a Brasleme é a rica e a Inajá é a pobre. E o último 2 quilômetros da Inajá é terrível, está abandonada. Aí eu estava discutindo com a Dersa lá em 2017 para a Dersa fazer o recapeamento da Inajá, que estava no plano. Olha, é outro assunto estratégico. A Dersa falhou com o Rodoanel, que está lá com aquela obra monstro,
E a Dersa tinha um compromisso de recapear a Inajara. Eu recebi do presidente da Dersa, eu disse, olha, quando eu terminar a obra vai ser recapeada. Meu Deus do céu, ainda bem que não aconteceu. Mas falando do vereador Paulo Frange, eu falei, vereador, vamos ver o recapeamento da Avenida Inajara de Souza entre o final do número 7.000 até o terminal Cachoeirinha, que dá 2 quilômetros e pouco. Ele falou, Paulo, eu vou pesquisar e vou ver o orçamento junto à Secretaria de Obras. Eu recebi, saiu no Diário Oficial de ontem uma notícia para os moradores da Cachoeirinha, especialmente os que moram pela Inajara de Souza. Saiu aprovado no Diário Oficial de ontem o recapeamento desses 2 quilômetros nas 2 vias da Inajara de Souza. Eu fiquei contente, a comunidade foi atendida. Eu falei como cidadão, porque eu sou presidente da Associação do Parque Itaguaçu em Defesa do Verde e do Meio Ambiente. É com essa representação que eu me dirigi ao vereador Paulo Frange. E recebi ontem uma grande notícia para a Cachoeirinha. Teremos recapeamento da Inajara. Só lembrando, acho que todos os Eu ouvintes... acho que isso é que o vereador deve fazer. Sim. Por isso que... Só lembrando todos os ouvintes, né? Você citou a Dersa, né? Responsável pelo Rodoanel. Hoje a Dersa já está em processo de liquidação, não existe mais a Dersa, né? A Dersa hoje ela já está extinta, na verdade, como empresa. Eu ia fazer uma pergunta... E com um grande rombo do orçamento do Estado de São Paulo. Sim, né? sim. A maior obra de São Paulo parada. A cada 2 anos, né, embora as pessoas digam que não tem relevância nenhuma, mas nós sabemos que nós estamos numa eleição extremamente polarizada e que está fazendo com que os políticos saiam da cadeirinha do gabinete. Né? Essa eleição muito diferente de todas as outras anteriores, né? Só não como a Direta Já, que a Direta Já é inesquecível. Né? Mas isso não seria por esse motivo também que nós estamos vendo os vereadores aí trabalhando mais pela nossa região? Porque essa questão dos deputados estaduais, deputados federais, governadores, está mexendo muito com o ambiente político nosso. Porque, assim, querendo ou não, o Paulo Frange é lá da Zona Leste, né? Está vindo aqui fazer, mas eu fico nessa preocupação e queria ver a visão do senhor nesse ponto. Justo no ano de eleição, tudo isso saindo? Eu não acho que é isso. Eu acho que o ano de eleição é a eleição estadual e federal, tá certo? A questão municipal vai ser em 2024. O vereador Paulo Frange eu conheci agora, estou conhecendo. Ele não é da Zona Leste, na verdade ele está em Perdizes, mas o vereador Paulo Frange tem uma ligação com... Eu fui estudar um pouquinho o que é o vereador Paulo Frange, porque eu estou conversando com ele. E ele médico, ele atendeu muito no consultório do doutor... Oswaldo, que está lá. Então, o Paulo Frange conhece bem a Cachoeirinha, tá certo? Eu acho que político tem um senso de sobrevivência. Mas ele não é da Cachoeirinha. Não, ele não é. Mas o vereador é da cidade. Aí eu também. O vereador do distrito seria voto distrital. Não, né? sim. Só pontuando você falou e a gente concordou da importância de ter alguém daqui. Mas isso vai depender do voto. Sem dúvida, mas é só pontuando que ele não é daqui, apesar do trabalho que está sendo feito. Eu falo nessa questão, né? Porque assim, volto àquela questão dos caciques das subprefeituras que existem, né? E querendo ou não, foi uma grande disputa de vereadores pela subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha, né? Entre Paulo Frange, Sandra Santana, entre outros aí da região. Então, assim, eu fico preocupado nesse ponto, né? Porque não é só ele que está se movendo, né? São vários os que vai inaugurar a UBS, lá tem vários vereadores falando, essa UBS é minha, fui eu que fiz, né? Vai lá, você vê todo mundo tirando seus vídeos e suas fotos. A UBS tem mais dono do que a gente trabalhando, a UBS do Jardim Antártico. Então essa é a minha preocupação, justamente voltando, ele não teve padrinho político, e por isso caiu. E o subprefeito atual está garantido, enquanto tiver o Paulo Frange. Acho que a questão do subprefeito é a nomeação do prefeito. Essa pergunta, eu não vou ter condições de ficar nela direto, porque se ele for competente, fica. O importante é trabalhar. Agora, a indicação é sempre eu ia discordar de você, porque na sua gestão não é só a competência que resolveu, né? E a sua análise eu não posso fazer pela sua. Porque senão você eu ia contradizer, eu só falo, porque você não foi incompetente. Pelo contrário, você estava cobrando melhoria e mesmo assim caiu. Né? Para um prefeito que caiu porque trabalhou. Não é assim, não vai parecer presunção da minha parte. Não é só por isso que trabalhou, é que é relação política. Agora, eu repito aquela frase, o político ele tem senso de sobrevivência. Então, os vereadores eles se entendem também na composição, porque
se não for assim, agora a comunidade, quer dizer, que vai na UBS, todo mundo é padrinho da UBS, não é verdade? Mas a comunidade também enxerga quem faz, tá certo? Então, e quem faz recebe esse retorno. Agora, a política não existe espaço vazio. Ô Paulo, você fez um elogio à atual gestão da subprefeitura e da composição que existe hoje, e sem me atentar, sem me ficar focado em nomes de pessoas, mas vamos falar de resultados, né? A nossa página, ela é uma página pequena, a página da Vila Nova Cachoeirinha ZN, que tem por trás o coletivo Cachoeirinha. Ainda é uma página pequena, nós somos 6 mil moradores dentro de um universo aí de mais de 300 mil quando a gente junta os 3 distritos. Porém, a gente está sempre perguntando para os nossos seguidores, que são, diga-se de passagem, todos verdadeiros, todos moradores da região, são 6 mil, mas são 6 mil de verdade, engajados, e as nossas publicações chegam em 18 mil, 20 mil moradores. Queremos chegar nos 300, vamos chegar lá aos pouquinhos. Mas aí você fala que existe uma eficiência. Nas pesquisas que a gente faz dentro desse universo de 6 mil pessoas, 45% das pessoas que respondem às nossas pesquisas considera que o trabalho da subprefeitura é o pior serviço da região, quando a gente compara com Enel, Sabesp e CT. E subprefeitura 156. 68% do pessoal da nossa página não está satisfeito com o processo de varrição de rua. 78% estão insatisfeitos com o serviço de iluminação. Certo. E só 66% se disseram satisfeitos com a coleta do lixo. Ou seja, no que é, por premissa, o dever da subprefeitura, que é cuidar da iluminação, da varrição, ou seja, da zeladoria de atender um 5,6, a nossa população de Cachoeirinha está extremamente insatisfeita. Aonde que está esse trabalho que você diz que vê dessa atual gestão, que a população que segue a gente, e segue porque sabe que a gente dá a voz a ela, não vê? A prefeitura é um conjunto, a subprefeitura é a ponta, como eu disse para vocês. A subprefeitura, na verdade, ela não cuida da iluminação, ela cuida da manutenção estrutural, né? Da varrição, sim. A coleta de lixo é pela empresa Ilurb, Colurb, agora mudou os nomes, né? Isso. Que também não está vinculada à subprefeitura, são serviços... Mas são todas ações que, se o subprefeito fizer ação, ele consegue... Sim, com certeza. Né? Por movimentação política, a ele consegue. A capacidade do subprefeito é de fiscalizatória, tá certo. Eu também acho isso. Então, eu concordo com a população tem razão. Né? Não adianta a gente... Ela sente, eu também sou cidadão, eu sinto, a gente sabe como é que é isso. Quando eu disse que a subprefeitura está indo bem, eu estou dizendo para você que ela está criando obras de infraestrutura, está melhorando, está conseguindo fazer coisas que não se fazia. Não tinha, por exemplo, o recapeamento que eu citei, não havia verba para recapeamento, passamos 4 anos sem recapear, era só tapar buraco. Eu não consegui fazer recapeamento, porque não havia verba disponível no orçamento. Eu quis dizer sobre isso, a parte estrutural. Agora, é claro que o serviço público está muito deficiente, né? E não é só na subprefeitura da Casa Verde. A gente tem que fazer o contexto real. Sobre recapeamento, me veio uma situação. Até um ano e meio atrás, a operação de tapa-buracos estava nas mãos das subprefeituras. Certo. Esse ano não mais. O tapa-buraco passou para a Secretaria da subprefeitura, centralizou. Certo. A gente tem historicamente as antigas administrações regionais, e aí depois subprefeituras, coordenadorias, que foi na época do outro governo, né, que nós tínhamos a concentração de mais serviços nas subprefeituras. Em alguns momentos ela fica somente com a zeladoria, e a gente sabe que também isso envolve orçamento e envolve o poder que o subprefeito acaba tendo na região. Se ele tem mais serviços, logo ele tem uma presença muito mais forte no território. Né? Ou seja, essa estrutura são a todo momento do que a subprefeitura faz ou deixa de fazer. Hoje ela tem um papel muito mais fiscalizatório, ela tem um papel muito mais de fiscal. Qual seria a real posição que a subprefeitura deveria ter? O real papel que a subprefeitura deveria ter e a real estrutura necessária para isso? A estrutura é financeira.
tá certo? Com finanças é fácil fazer gestão, tá certo? É muito mais fácil, claro. Agora, a função da subprefeitura mais objetiva é a fiscalização de serviços, tá certo? Então, isso é um papel, o subprefeito pode exercer isso com mais amplitude. E vai tá fazendo. Eu só reporto o que eu disse com relação à melhoria das ações da subprefeitura na infraestrutura, de algumas obras que a gente está enxergando que está acontecendo. Agora, essa ação de melhoria é aquilo que eu vinha defendendo quando eu fui subprefeito. O subprefeito tem que estar na ponta. Eu mal usei a minha cadeira, eu ficava na rua, eu tinha que estar na linha de frente. Eu começava às 7 e das 7 às 7. E não é porque eu falo isso, porque eu faço porque era isso que tinha que fazer. Eu acho que falta isso um pouco. Quer dizer, o poder público é muito lento. Ele não evoluiu ainda para a tecnologia, que nós temos que ser rápido. O cidadão tem razão. O cara faz uma reclamação, demora 30 dias para ser atendido, ou 40, ou 60, eu estou falando de forma genérica. Deve ser atendido com muito mais rapidez, porque é a resposta dos impostos que a gente paga. Mas isso é um contexto maior, né? Isso que você está falando é tão verdade. Recentemente, semana passada, teve a reunião aí do CONSEG e também nós aqui participando das reuniões do Conselho Participativo. O que a gente tem mais ouvido da população, e até na página também, é o 156 encerrando os protocolos sem solução. Deles. Não faz e encerra como solucionado. Eu não posso dizer se é isso, tem que ter uma... Não, eu tô afirmando que são reclamações que a gente ouve de diversas pessoas da nossa comunidade. Não sei se... provavelmente seja um problema de São Paulo inteira, mas muitos casos sendo encerrados sem... Inclusive na página a gente tem um caso de uma árvore que estava para cair em cima de uma casa e já havia sido feito uns 8, 9 meses atrás, certo. Não tinha tido a solução, um deles já tinha encerrado como solucionado e a árvore estava quase caindo. E aí quando a gente fez a publicação, a subprefeitura foi lá, envolveu subprefeitura para poda, Enel e tudo mais, resolveu. Mas o protocolo em si estava baixado como resolvido. Eu não sei se isso é uma função estratégica ou pode ser casos pontuais. Eu não sei responder, porque eu, no meu período, eu não vi dessa forma e tinha a orientação, eu passava essa orientação a todas da equipe, que qualquer reclamação que nós recebemos, a gente ia checar, tá certo? E eu digo isso para você, não é que ninguém fazia mais ou fazia melhor, é que tem que checar a informação, tá certo? Porque é inconcebível. O serviço do 56 é um serviço estratégico da prefeitura. Todos os pedidos de serviço da cidade passam por um 56. São centralizados. Hoje você não... É diferente. Hoje você não pede direto. Você tem que fazer o tal protocolo. Tá certo? Então, eu não sei dizer a vocês se não é pontual, se foi casos assim, ou se é estrutural. Eu não sei responder, confesso. Mas já senti esse problema. Também como cidadão senti. Paulo, essa dança das cadeiras da subprefeitura de nossa região não atrapalha o desenvolvimento da região, não? Não, aí que tá. Eu acho que aí que está um pouco a explicação por que o vereador ou por que a força política tem importância na... Foram mais de 8 subprefeituras. Mas você vê, agora essa relação atual, ela tá consolidada com o apoio político. Então, eu acredito que essa gestão ela pode caminhar com um pouco mais tranquilidade. É um grande erro a troca de subprefeito. Eu disse no início, e sei que é isso, o subprefeito é o prefeito na ponta. Tá certo? O subprefeito tem que fazer de tudo. É o seu pronto-socorro. A subprefeitura é pronto-socorro da gestão. É o que eu falei, saúde, educação, tem problema de esgoto numa e-mail lá no Jardim Antártica também, novamente. Eu lembro de uma situação. Mas não pode entrar a equipe de limpeza da subprefeitura. Eu falava para o meu supervisor, faz, depois nós vamos ver como é que faz. Porque o esgoto estava soltando perto da sala das crianças, tem que fazer. Então faz, mas o sistema burocrático é muito ferrenho. Engessado. Muito ferrenho.
Eu só fui contra isso, era de impor serviço. Vamos fazer. Senão você não faz nada. Tudo é engessado. Mas, enfim, eu acho que está evoluindo. Agora, a sua pergunta é se é a dança das cadeiras. Não é isso. É a influência política. Por isso que eu volto à história. O vereador tem que base local. Então, se o vereador tem uma visão administrativa, que seja bom para a comunidade, que continue. E agora, evidentemente, que eu faço aquela ressalva anterior. Seria bom que o subprefeito fosse da comunidade. Sem dúvida. Concordamos. Concordamos. A gente já alcançou quase 55 minutos de conversa. Puxa, rápido, hein? Rápido. A conversa, quando é boa, ela flui bem. Então, a gente vai aqui, cada um, fazer a sua última pergunta e a gente depois abre para você fazer suas considerações. Mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte... Paulo, por que é tão difícil a gente encontrar informações, dados, relatórios das gestões anteriores das subprefeituras? Porque, assim, parece que os prefeitos, os subprefeitos, não querem que a gente encontre informações para que a gente acompanhe. Assim como a gente vem registrando constantemente aqui a falta de registro de atas no Conselho Participativo da atual gestão, que ficou por mais de um ano sem fazer ata, é tão difícil encontrar um documento, né? A gente encontra do ano passado. Do ano passado está lá e a gente consegue ver. Mas, por exemplo, a gente foi procurar para entender o que o Paulo fez na gestão dele e a gente não encontra. É extremamente difícil. Por que é tão difícil colocar num campo, hoje, com todas as tecnologias que a gente tem, relatórios das atuações das subprefeituras para que a comunidade acompanhe? Por quê que é tão complexo assim? Puxa, eu também tenho essa dúvida. É difícil essa também, né? Porque, por que isso? Num momento tão da tecnologia da informação, tão rápida, da transparência, né? Nós sentimos falta disso. Eu fui procurar hoje uma informação da Câmara Municipal também e não consegui encontrar. Na Câmara Municipal. Estava procurando. Não consegui. Aliás, a resposta foi: período eleitoral, essa informação só depois das eleições. Quer dizer, deixou de ser público. Mas a minha pergunta é mais assim: você estava lá, você sentou lá. Sim. Por que é tão difícil? Por que não. Por exemplo, a gente não tem um relatório da gestão do Paulo, um relatório da gestão de 2018, um relatório da gestão do Del Bosco, ou outros subprefeitos que passaram por lá, de maneira fácil. Não estou dizendo que não tenha. Não estou dizendo que não tenha, tá, Paulo? De maneira nenhuma. Estou dizendo que é extremamente difícil se encontrar para que a gente siga, porque se a gente vê o que foi feito 2 anos atrás, a gente pode acompanhar, fazer cobranças, estar mais próximo, mas é extremamente difícil. E, de novo, não estou dizendo que não tem, estou dizendo que é difícil a população ou munícipes como nós, que estamos interessados na melhoria, encontrar para que a gente possa dialogar a respeito. Você tem razão. Claro que todos que passaram por lá, ou que passam pela subprefeitura, fazem as ações, elas existem. Mas falta alguma coisa que eu estou tentando também achar uma resposta, porque falta o quê? Hoje a ciência da tecnologia, a parte tecnológica. Eu acho que está faltando essa visão da informação online, quer dizer, que fácil, porque é um direito do cidadão. Tá certo? Eu acho que está faltando uma melhoria na Secretaria da Informação. Você tem a Secretaria de Informação, me foge o nome completo dela, o que falta a coletânea das informações, tá certo? Claro que se você for lá compilar dados, você vai encontrar o que foi feito mês a mês, mas isso não tá informatizado com o uso da tecnologia da informática. Eu acho que aí ainda nós estamos atrasados, nós o serviço público municipal. Falamos muito de passado, falamos da sua gestão principalmente. E o Paulo hoje? Quais são os novos desafios, Paulo, na vida pública? Quem faz política, continua fazendo política, a vida toda, tá certo? Eu sou um cidadão político, eu sou um homem político, eu gosto da política, a política para mim é combustível da vida, né? Eu quando saí da eleição, agora desse lado emocional, lado pessoal, quando eu saí da eleição com um resultado tão negativo, eu falei, não vou falar mais de política, não vou fazer mais, não vou fazer mais.
Foi só 6 meses, voltei. Não tem como não fazer, tá certo? Então, a política, para mim, é o vinho necessário. Quer dizer, a gente precisa ter. E a política é você, o cidadão que pode ajudar as pessoas. Política para fazer, para ajudar as pessoas. Não é política individual. Eu nunca tive, olhando para vocês, eu nunca tive a presunção de ter cargo, de ter vantagem, nada disso. Eu tenho meu trabalho, eu sou advogado militante há 40 anos também. Tá certo? Tenho o meu comércio, é de lá que sai o meu salário, é de lá que sai a minha vida. Modesto, dentro do perfil, tá certo? Então, mas ser político é o lado o lado humanitário. Você fala, eu posso fazer. Quando eu disse para vocês, quando você é reconhecido, é o melhor troféu do político. Reconhecimento é importantíssimo. E para mim é combustível da vida. Quando alguém fala, pô, eu vi você, você foi no Vinol que fez alguma coisa lá. Você pensa, isso me soa, puxa, que legal. Tá certo? Então o Paulo Político continua fazendo política. Tá certo? Então eu só tive um períodozinho de 6 meses de reflexão, mas estou ativo. Eu volto a fazer política e gosto. Eu tenho uma ação política que, na verdade, é a política ambiental. Eu sou presidente da Associação Parque Itaguaçu em defesa do verde e do meio ambiente, que defende a borda da Cantareira. Dá uma hora de programa para falar, viu? Vamos combinar. Falar sobre a borda da Cantareira. Então, isso também, quando eu vejo alguma atividade de preservação ambiental, eu me sinto gratificado. Poxa, então, qual é o nosso papel na sociedade? É isso. Então, já estamos estendendo o tempo. Então, eu continuo fazendo política porque eu gosto. Bacana. Na sua visão como subprefeito que foi, eu vou colocar um histórico aqui, né? Dos últimos 3 anos, a população votou na Piloa, participou da Piloa, a população da Cachoeirinha, né? E votou os 5 mesmos itens durante os 3 anos seguidos, né? Só que a prefeitura ignorou a voz do povo, essa é a realidade. Né? Porque de todas elas a gente participou também da descritiva do porquê não, e a resposta era não tivemos o nosso desejo atendido como população, não estou falando como Everton, a população votou. O senhor acha que como subprefeito, ou subprefeito atual, ele pode colaborar nessa questão da execução da Piloa aqui na região, porque é a população que votou, não foi partido nenhum, nem algum gosto de certo alguém. Claro que pode. Pode e deve, mas isso também vincula o subprefeito da comunidade. Eu acho que isso é papel do cidadão, do homem político, né? Junto com a comunidade. Agora, o que eu vejo muito, que acontece muito ainda, que na gestão pública, as orientações técnicas superam muito as orientações políticas. Então, na questão da orçamentária também muito disso. Quer dizer, vamos ouvir a comunidade, mas o orçamento já está pronto. Mais ou menos assim. Mais ou menos. Quer dizer, algumas adaptações, porque ele já vem com a proposta orçamentária praticamente... É que nós participamos da própria Piloa, né? Naquela votação dos 5 itens que a população vota. Então foi justamente nesse momento que a gente participou da construção, né, dessa lei. E seguinte, mesmo assim não fomos ouvidos. Mas uma relação política próxima ao subprefeito, ele pode interferir, sim. Bacana. Eu estaria com essa posição claríssima. Perfeito. Paulo, a gente queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo o histórico e conhecimento que você trouxe para a gente. Que bom. Aprendemos e crescemos muito nessa conversa e que vai ficar registrada aqui na história política da Vila Nova Cachoeirinha. Eu queria abrir para que você fizesse as suas considerações aí para a gente poder encerrar essa nossa conversa, que foi muito engrandecedora. Obrigado. Que bom, eu tentei ser o mais claro possível, o mais objetivo, né? Sincero, né? na resposta, sem rabo preso de contorcionismo, nada disso. Mas quem está orgulhoso de estar aqui hoje sou eu, tá certo? Eu agradeço a vocês da página Cachoeirinha, que eu acho, inclusive, esteticamente bonita, viu? Chama atenção, mas chama atenção pelas ações. Então, eu estou contente que a Cachoeirinha tenha essa comunicação. Nós precisamos disso. A Cachoeirinha... os bairros precisam, né? A Cachoeirinha, porque a gente é muito bairrista, né? Fala da Cachoeirinha. Mas o bairro precisa ter essa comunicação. E essa comunicação
mais direta, que não é a comunicação comercial, que tenha... Que faz as perguntas. Vocês me apertaram um pouco aí nessas perguntas. Pouquinho? Né? Eu penso que eu não percebi, eu tive que dar uma sambada aqui e tal, mas quando a gente fala com a clareza da alma, a gente fala com tranquilidade. Verdade. Então não tem problema. É claro que as perguntas eram provocativas, algumas, provocativas no bom sentido, né? Sim, com muito respeito, diga-se de passagem. Isso, eu percebi isso. Mas e também falei com a minha clareza possível, né? Eu espero ter realmente contribuído com a página de vocês e que eu possa ajudar. Então, eu estou me autoconvidando para falar sobre o meio ambiente da Cantareira. Vamos combinar. Então é isso. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado ao professor Tom por trazer todo o conhecimento dele aqui das ações e da movimentação que ele sempre teve com a região. Professor Snick, com todo o conhecimento da educação e de outras subprefeituras onde já atuou, agora é morador da Cachocha e não vai sair daqui, a gente não vai deixar sair. E para minha chefe Aline, que é a responsável pelo estúdio EP76, que fornece, que apoia a gente com essa estrutura maravilhosa. Então, se você precisa fazer a sua foto do seu produto, a sua foto pessoal, a sua foto da família, se você precisa fazer um vídeo, se você precisa gravar uma conversa como essa, @estúdio EP76, fala com a minha chefe Aline, que ela vai disponibilizar, vai conversar com você sobre a agenda para que você possa usufruir desse espaço, como a gente tem a oportunidade de receber pessoas com tanto conhecimento, com tanto amor como a página, a região, como todos que estão aqui. Então, para vocês que nos acompanharam, fica aqui o nosso muito obrigado. E aqui você sabe, aqui não tem meia conversa não, aqui é de morador para morador. Um abraço.